Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tinha um tempinho que a gente não estava por aqui. Glória a Deus que nós conseguimos nos encontrar hoje. A galera já está chegando aí. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos, uma carta densa, uma carta complexa, cheia de códigos, muito preciosa. E a gente vai continuar nossa leitura hoje. Então, pega a sua Bíblia aí para você acompanhar com vontade, beleza? E no mais, vocês estão bem, gente? Vocês estão animados? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, glória a Deus. Não tinha certeza se ia ser possível. Hoje a gente está preparando também. Nesse final de semana vai ser fogo lá na igreja. Vamos estar junto no sábado com jovens. Vamos estar junto no domingo também com a palavra especial. Então já fica o convite também para todo mundo que está acompanhando. E amanhã, sexta-feira, também vai ter uma palavra top. O Marlon vai trazer para a gente. Bom, vou começar aqui. Vou pedir para você fechar o seu olho para a gente orar rapidamente. E depois a gente faz uma recapitulação daquilo que a gente viu até agora em Romanos, porque eu sei que já tem um tempinho desde que a gente esteve aqui por último. E aí, para botar todo mundo na mesma página, eu faço uma recapitulação e a gente começa no nosso texto de hoje. Beleza? Então, se você não estiver dirigindo, fecha o seu olho aí. Pai, obrigado por estarmos presentes diante do Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra é vida, meu Deus. Nós precisamos dela para nos alimentar, meu Pai. E nós precisamos da direção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, meu Deus, nós sabemos que isso aqui vai ser apenas uma letra, a letra que mata, é o Espírito que vivifica. Então, que o Senhor transforme essas letras, essas palavras em alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós queremos ter a mente de Cristo, o entendimento de Cristo, nós queremos a Tua verdade, a Tua direção. E nós já declaramos que o Senhor tem liberdade para atuar em nosso meio, para nos direcionar, para nos dirigir, para nos conduzir. Então, assume o controle nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegou mais gente aí. Seu Domingos está na área também. Seja muito bem-vindo, Lulu. Galera, vocês que chegaram, bênção ter vocês por aqui. Ritinha está por aí também. Minha sogrinha. Deixa eu lembrar vocês o que a gente viu até agora para a gente poder dar sequência. Nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Você já sabe que Paulo, quando ele escreve essa carta para os romanos, ele provavelmente estava lá na província da Caia, Grécia, lá em Corinto. E aí ele escreve essa carta para os romanos quando ele queria ainda ir para lá, para aquela cidade. E ele começa, gente, ele fala com uma igreja que já existia. A igreja de Roma já existia, não era uma igreja que foi fundada por apóstolos, provavelmente foi uma igreja que surgiu lá na dispersão, né, do pessoal que vem provavelmente de Pentecostes, Atos 2, desce o Espírito Santo, o pessoal é batizado, o pessoal volta para suas cidades, provavelmente ali surge a igreja de Roma. E Paulo, então, ele tem uma mensagem muito, muito preciosa para a igreja de Roma, que é da justiça de Deus. Tá? Então, o foco da carta de Roma é falar sobre a justiça de Deus, sobre o modo, quando a gente ouve essa palavra justiça, entenda como significando o modo como alguém pode ser encontrado aceito diante do Senhor. Tá? Então, esse é o principal significado de justiça, é a forma como alguém pode ser declarada aceita por Deus. Tá? Então, Paulo vai falar justamente disso. Como é que as pessoas podem ser encontradas aceitas diante de Deus? Então, esse é o tema da carta de Romanos. E aí, quando você... Claro, ele tangencia vários temas. É uma carta maravilhosa, completíssima, um verdadeiro tratado, mas esse talvez o tema central, aí, o trilho por onde essa carta anda. E aí, logo no primeiro capítulo, depois que ele se apresenta, que ele faz o prefácio, saudação, que ele fala do desejo que ele tinha de visitar Roma, aí ele já começa, a partir do versículo 18, a falar sobre a forma como a ira de Deus se revela, né, sobre todos os seres humanos que suprimem a verdade de Deus. Ele vai então começar a falar que todos, sem exceção, se afastaram de Cristo, se afastaram de Deus. Né? Então ele vai falar que existe uma verdade revelada. Deus, ele revela quem ele é por meio da natureza, por meio dos atributos. Né? Por meio da natureza você conhece os atributos de Deus, você conhece o seu eterno poder, você
Aqui, olha só, no versículo 20 ele fala: porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então ele vai falar como todo ser humano é indesculpável diante de Deus, porque Deus se manifestou por meio da natureza, mas o homem rejeita essa revelação natural de Deus. Ele se volta contra Deus. Em vez de ele adorar o Deus Criador, ele passa a adorar a criatura. Tá? E ao fazer isso, o Senhor entrega os homens, em primeiro lugar, aqui olha no versículo... Vamos lá. Versículo 24, Deus entregou a impureza, segundo o desejo do coração deles. Depois Deus entrega um modo de pensar, entrega paixões vergonhosas e depois entrega a um modo de pensar reprovável. Então esse é o juízo do Senhor sobre os seres humanos. Então ele está falando que o homem, os gentios, homens que não eram judeus, eles têm a verdade natural, mas eles não se dobram a Deus. Eles passam a adorar a criatura em vez de adorar o Criador. Então, o juízo sobre esses homens é merecido. Isso que Paulo está falando. No capítulo 2, Paulo vira para um outro público. Porque você imagina a igreja de Roma recebendo essa carta, os judeus que estavam lá no meio: é verdade, Paulo, você está certíssimo, esses gentios são a gentalha, eles têm que ir para o inferno mesmo, eles têm que receber o juízo merecido de Deus. E aqueles moralistas, né, falando: é isso mesmo, você está certo. E aí Paulo vira e fala: olha, mas vocês não estão em situação melhor, inclusive vocês estão numa situação ainda pior, moralistas, porque naquilo que vocês condenam os outros, vocês vão e praticam. Então Paulo vai e ele começa a falar justamente disso, olha. Versículo 1, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E aí, gente, Paulo vai continuar nessa linha de raciocínio até chegar no versículo 17, em que ele fala claramente aos judeus. Judeu, você está aí se baseando no fato de que você é nação escolhida, de que a você foi entregue a lei, de que você é filho de Abraão, mas você que conhece a lei não pratica, você está achando que você vai ser salvo? Não, você não vai ser salvo. Porque a circuncisão que importa não é a circuncisão que é feita na carne, é a que é feita no coração. Então Paulo bateu no gentio, bateu no moralista, bateu no judeu. Tá? Então Paulo está mostrando, Paulo está caminhando para o pináculo, para o ponto ápice, né, que é aquele que todo mundo, sem exceção, precisa de Deus. Ele está mostrando que todos estão condenados. Então, quando nós, na última live que a gente fez, já tem um bom tempo, nós vimos o começo do capítulo 3, que aí ele vira e fala assim: olha, então qual que é a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele tá aqui agora se colocando no papel do judeu que está ouvindo isso. Está ouvindo Paulo virar e falar: olha, você tá tão condenado quanto o outro. Aí ele vira e fala assim: então o judeu pode estar pensando o seguinte: então qual que é a vantagem de eu ser judeu? Aí Paulo fala: olha, muita, sobre todos os aspectos, porque a vocês foram confiados os oráculos de Deus. Então Paulo está falando do quê? Que vocês receberam a revelação do Deus verdadeiro. Então isso é uma vantagem muito grande, porque nós vimos que pela revelação natural, todos, sem exceção, se desviaram de Deus. A revelação natural é suficiente para condenar todo mundo, mas por ela ninguém se salva, porque todos se afastam de Deus, e somente por meio da fé em Jesus Cristo que vem a salvação. Então ele está mostrando: olha, você recebeu o oráculo de Deus, você recebeu a lei, você recebeu os profetas, então vocês estão numa vantagem muito grande. Tá? E aí Paulo fala justamente isso. Bom, e agora a gente chega no versículo 9, que foi justamente de onde a gente parou na semana passada, que ele fala o seguinte, olha, vamos lá. Que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Peraí, Walter, então ele se contradisse aqui, porque você acabou de ler uma parte que ele fala assim, ó, no 3.1 ele fala assim, ó, qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Aí no 9 ele fala: que se conclui, temos alguma vantagem? Não, de nenhuma forma. Gente, não há contradição aqui. Tá? O que Paulo está fazendo é o seguinte: lá no versículo 1, como eu disse, ele está falando da revelação. Nós judeus temos vantagem porque nós temos a revelação de Deus. Então, em relação à revelação, nós temos a vantagem. Agora, no versículo 9, ele está falando de salvação. Em relação à salvação, o judeu não tem vantagem nenhuma em relação ao gentio. Nenhuma vantagem. Porque todos, sem exceção,
estão debaixo do pecado. Então, ó, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos era todo mundo que não era judeu, estão debaixo do pecado, tá? Então, gente, quando a gente vê que estão debaixo do pecado, entenda esse termo pecado como sendo a natureza pecaminosa, tá? Que há em cada um de nós. Então lembra, desde que Adão desobedeceu a Deus, a sua semente foi contaminada. A semente de Adão passa a carregar, né, essa carga, essa natureza pecaminosa, tá? E isso vai sendo passado de geração em geração. Se você olhar lá em Gênesis, lá no começo, você vai ver que Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança. E aí Adão vai e peca. E quando você vai para o capítulo 5, versículo 3, fala o seguinte, olha. Depois que Adão pecou, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Agora não é mais imagem e semelhança de Deus, agora é imagem e semelhança de Adão, carregando então essa semente contaminada, tá? É por isso que o Espírito Santo, lá na frente, é que precisa vir com seu poder para que Maria gerasse dele. Porque se Maria tivesse gerado de José, José, como filho de Adão, carregava essa semente de Adão, que tem a natureza pecaminosa, e aí, com base nisso, Jesus teria essa natureza pecaminosa. Ele não teria então, aquilo que era necessário para que nós fôssemos salvos. É por isso que o Espírito Santo que vem sobre Maria e Maria concebe do Espírito Santo, tá? Dessa forma, Jesus era 100% Deus e 100% homem, tá? Então, primeiro homem, Adão, alma vivente, segundo homem, Jesus, e Espírito vivificante, tá? E Paulo agora, ele vai usar, a partir do versículo 10, ele vai usar a própria Escritura, a própria palavra de Deus, para comprovar essa universalidade do pecado. Tá? Então, ele vai trazer como argumento de autoridade o próprio Deus. Então, você olha, vocês judeus, vocês conhecem a lei, vocês conhecem a Escritura, vocês sabem que é Deus que deu a Escritura, que tudo foi inspirado por Deus aqui, tudo foi debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Eu vou mostrar como é o próprio Deus que está falando, que está todo mundo debaixo do pecado. Né? E ele vai fazer isso citando algumas passagens que estão tanto no livro de Salmos, Isaías, que estão em Jeremias, tá? E que estão em Provérbios. Então vamos lá, versículo 10 fala o seguinte. Gente, vocês estão acompanhando? Tá todo mundo bem aí? Tô vendo foguinho subindo, mas não tô vendo muito comentário não. Vocês estão bem, né? Bom, vai escrevendo aí. Beleza, tudo certo. Olha lá, versículo 10. Paulo falando. Então vamos lá, voltando um pouquinho. Paulo vira e fala: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo começa um monte de referência lá do Antigo Testamento. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Gente, muitas citações do Antigo Testamento, palavras fortes, pesadas, como eu falei, tirada de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, né? Essa prática de juntar frases, versículos, para construir o argumento, ela era muito comum entre os rabinos. Tá? Ela era chamada de charás, no hebraico, que significava colar de pérolas, era um recurso didático. Então Paulo faz isso. Ele está mostrando aqui como por meio da própria palavra se revela que o homem é completamente corrompido. Veja que Paulo está chegando então, no máximo assim, do argumento dele, para mostrar que não tem jeito, ninguém está isento. Todo mundo está debaixo do pecado. Né? Veja, gente, que a gente pode separar essas citações de Paulo em 3 grupos. Paulo fala aqui do pecado afetando o caráter do homem, afetando a comunicação, a fala do homem e afetando a conduta do homem. Então vamos lá, ó. Versículo 10 e 12, vou reler aqui. Veja que aqui fala do pecado afetando o nosso caráter, a nossa natureza, tá?
Então vamos lá. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, intelecto, não há um que busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E quando ele fala que todos se desviaram, essa palavra desviar não é como se fosse algo que simplesmente aconteceu por um descuido. Se você for no grego, a palavra usada é eklin, não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas ela era uma palavra usada para fazer referência aos soldados que eles deserdavam, que eles simplesmente saíam no meio do combate. Então, um soldado desertor. Essa é a palavra que era usada. Então, veja que Paulo está falando que todos, de propósito, se desviaram, viraram as costas para Deus e foram embora. Lá em Isaías 53, versículo 6, a gente lê o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Né? Então nós vemos aqui que o caráter humano ele é completamente depravado. Tá? Gente, isso não significa, tá? Guarde isso, não significa que todo mundo então está desviado no grau máximo de degradação, que todo mundo está cometendo o máximo da maldade que seria capaz. Não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está mostrando é que a natureza pecaminosa, quando ela entra no homem, ela corrompe todos os aspectos, né, da nossa natureza. Todos. Tá? Nosso intelecto ele é contaminado, nossa vontade, nosso desejo, nossas emoções, nossa razão, nossas paixões, nossas intenções, tudo que há em nós foi contaminado por essa natureza pecaminosa, tá? Por esse pecado que entrou lá atrás com a queda, né, por meio de Adão. Tá? Então, fora de Cristo, até aqueles nossos atos mais altruístas, mais generosos, eles estão contaminados também. É aquela pessoa que dá uma esmola, mas no fundo ela está querendo ser reconhecida. É a pessoa que ela faz uma boa obra ali, mas ela está querendo se sentir bem consigo mesma. Olha como eu sou bom, olha como eu sou superior. Né? Então, está manchado por uma necessidade de um elogio, por vaidade, por orgulho, por justiça própria. É por isso que a palavra fala que mesmo as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. E aqui essa palavra trapos de imundícia, ela fazia referência aos panos que eram usados para cobrir as feridas das pessoas com lepra lá atrás, no tempo do Antigo Testamento, né, da Escritura. Porque você imagina, se você pegar um pano bem nobre, um linho, e aí você cobre aquela ferida purulenta, uma ferida que está infeccionada, que a carne está sendo corroída, comida, você faz o que com o pano? Você está contaminando o pano também. Então aquele pano, por melhor que seja, ele vai estar sendo contaminado por meio da ferida da carne da pessoa, que tinha lepra. Então, é isso que é falado, que as nossas melhores obras são como esse trapo de imundícia. É uma obra que está enrolada em alguém que é pecaminoso, que é sujo e que essa própria natureza humana está contaminando as nossas obras. É essa que é a referência que nós fazemos. Tá? Então você vê aqui nessa primeira parte como o pecado afeta o nosso caráter, a nossa natureza. E aí no versículo 13, a gente vai ver agora do 13 até o 14 como o pecado afeta a nossa fala, aquilo que nós dizemos. Olha, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Né? O próprio Cristo falou isso lá atrás. Está lá em Mateus. Gente, essa parte aqui, ela é muito forte. Né? Tem um livro do MacArthur, o Evangelho segundo Paulo, em que ele bate muito nessa parte de Romanos, ele fala muito dessa parte, e ele traz algo muito interessante. Ele fala que nessa parte aqui, ó, é como se a gente tivesse uma ideia de progressão. Olha o que ele fala: a garganta é sepulcro aberto, a língua engana, veneno está nos lábios, a boca tem cheio de amargura, e aí no versículo seguinte ele fala: os seus pés são velozes para derramar sangue. A ideia que você tem aqui é como se estivesse regurgitando a maldade e vomitando a maldade. Essa que é a ideia que traduz aqui. Então veja, olha, fala da garganta, depois da garganta vai para a língua, vai para os lábios, vai para a boca e vai para o pé. Olha
a imagem que Paulo está trazendo aqui nessa passagem. Que coisa forte, né? Bom, quando a gente vai lá para o livro de Tiago, para a carta de Tiago, a gente vê do perigo que ela fala. Capítulo 3 de Tiago, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Olha isso, gente. Porque todos, a partir do versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pois é. Então esse é o perigo da fala. E Paulo está mostrando aqui como a nossa fala está contaminada pelo pecado. Ela foi corrompida também. E aí no versículo 15 de Romanos 3, Paulo vai agora falar como o pecado afetou também a nossa conduta, a forma como nós agimos. Então ele fala ali, os seus pés são velozes para derramar sangue, no seu caminho há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Gente, os pés não apenas derramam sangue, como se apressam para derramar sangue. É aquele tipo de maldade que ele nem para pensar, não, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu repensar o que eu vou fazer, deixa eu analisar, deixa eu raciocinar, não. A maldade é tão grande que ele se apressa para fazer o mal, que ele acelera o caminho dele para praticar o mal. E falta o temor do Senhor é justamente o freio que nos impede de pecar. Mas o pecado, ele corrompe o homem de modo que a gente não tem nem o temor ao Senhor. A gente não, está amarrado, a gente tem. Mas aquele que é velha criatura, que não foi transformado ainda pela obra da cruz, não tem o temor do Senhor. O temor, gente, como eu falei, é o que impede de pecar, é o que faz constranger, a pessoa fica constrangida de pecar. Porque ela pensa, há um Deus, e esse Deus ele está olhando para mim, ele está vendo o que eu estou fazendo, eu não vou pecar contra ele. Mas quando falta o temor, essa pessoa não fica constrangida. É como se ela ficasse com a mente cauterizada, né? Ela fica insensível, sabe? Quando você tem uma parte insensível do corpo, às vezes é quando a pessoa passou por uma queimadura muito séria, né, de 3º grau e tudo mais, ela perde a sensibilidade. E aí se você tocar, se você pensar, se fizer coisa assim, a pessoa não sente, porque está insensível, cauterizou. O pecado faz isso com as pessoas. Ele cauteriza a mente da pessoa, quando ela não tem mais essa sensibilidade de saber, gente, o Senhor se agrada nisso, o Senhor não se agrada naquilo. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo, porque o meu Deus, ele não vai gostar disso. Então é isso que acontece com o pecado, né? Falta o temor. Bom, deu para ver então como Paulo está comprovando aqui que todo mundo, sem exceção, está debaixo do pecado, debaixo da maldição. E aí, gente, nós vamos aqui para o versículo 19, capítulo 3 de Romanos, que fala: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante do Senhor. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse termo justificado é um termo que vem do direito, tá? É quando um juiz olha para o réu e ele fala, olha, você agora está declarado inocente. Então, ele foi justificado, foi isento da culpa. Tá? Então, olha o que Paulo fez. Paulo trouxe toda a humanidade para o tribunal de Cristo. Ele botou todos diante de Deus, que está assentado como juiz agora para julgar a humanidade. Tá? E aí Paulo fez a acusação, quando ele falou que todos, sem exceção, estavam debaixo do pecado. E Paulo vem e traz as provas para corroborar isso, por meio daquelas citações lá que ele faz do Antigo Testamento, que mostra como o pecado afeta o nosso caráter, nossa fala, nossa conduta. E agora, Paulo vem aqui e ele pronuncia a sentença, então, que há em cima de todos sem exceção, que ele fala, então, olha, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus,
Porque ninguém será justificado, ou seja, ninguém vai ser declarado justo, declarado inocente diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, pela prática de boas obras, pela prática de boa conduta, pela prática dos rituais determinados pela lei, pela Torá, né, no caso dos judeus. Ninguém vai ser declarado justo, porque na verdade pela lei é que vem o pleno conhecimento do pecado, ou seja, pela lei não vem a justificação, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei ela faz justamente isso, ela escancara aquilo que é a vontade de Deus. Olha só, o pecado não surgiu com a lei. Se fosse assim, a lei foi dada quando? A lei foi dada lá com Moisés, quando ele sobe no monte, recebe a lei, e aí a partir daí você tem a lei posta, a lei escrita. Mas antes disso havia pecado? Havia pecado. Tanto é que se você voltar lá para Gênesis, quando você tem naquela passagem em que você tem Caim entregando a sua oferta, Abel entrega a sua oferta, a oferta de Caim, de Abel é aceita, de Caim não é aceita, e Caim fica irritado. E aí olha o que o Senhor fala para ele. Deixa eu só localizar aqui. Olha só o que ele fala. Por que você anda irritado? Deus falando com Caim. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer certo, não é verdade que será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Ou seja, havia lei nessa época? Não havia lei escrita, lei posta de Deus, mas havia pecado. Deus já está falando para Caim, Caim, se você não fizer o que é certo, o pecado está aí à porta. O pecado está aí, esperando. Tá? E o fim dele é a morte. Então, a lei, o pecado não vem com a lei. Mas pela lei nós sabemos aquilo que é o pecado. Porque o pecado é transgredir a lei, não a lei posta, mas a lei de Deus. Né? Você se desviar, errar o alvo, você sair dos caminhos do Senhor. Então, gente, a lei ela não justifica ninguém. O que a lei faz é evidenciar a nossa pecaminosidade. Porque ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue obedecer cada um dos mandamentos. E lembra que a palavra fala que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se a pessoa cumpriu toda a lei, não é possível. Mas se ela conseguisse cumprir toda a lei, mas caísse em um ponto só, ela era culpada de toda a lei. Ela deveria ser condenada. Condenada. Nossa, Walter, mas que isso? Que rigor é esse? Eu não creio num Deus assim, que vai condenar por causa de um pecado. Não. Meu amigo, quantos pecados Adão e Eva cometeram para que viesse a morte no mundo? Foi um pecado só. Foi um pecado. E por meio desse pecado, a morte vem ao mundo. E atinge toda a raça humana. Então, esse é o peso de um pecado, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, absolutamente santo, perfeitamente santo. E esse Deus que é completamente santo, ele não toma o culpado por inocente. Ele não pode virar para alguém que é culpado e falar, você é inocente. Porque senão ele não seria um juiz justo. Pensa bem, se você olhar para um juiz dos nossos tempos, um juiz que pega um culpado e ele inocenta esse culpado, ou ele descondena esse culpado, você vai falar que esse juiz é um juiz bom? O que você vai falar que esse juiz é? Ele é um juiz corrupto, ele é um juiz perverso, ele é um juiz mau. Porque um juiz bom, ele não vai declarar que um culpado é inocente. E aí você acha que Deus, que é um juiz justo, perfeito, santo, vai olhar para alguém que é culpado e vai declarar que ele é inocente? Se ele fizer isso, ele não é um Deus justo. Você já parou para pensar nisso? Então, esse é o grande dilema, a grande pergunta que a gente faz da Bíblia. É a grande pergunta. Como é que Deus pode ser um juiz justo e, ao mesmo tempo, ele pode inocentar um pecador? Ele pode trazer salvação para um pecador? Essa é a grande pergunta do Evangelho. Essa é a grande questão. Como é que Deus continua sendo justo e ainda assim ele consegue inocentar alguém que tem pecado? Nós vamos ver isso aqui. Paulo trata disso nesse capítulo. Bom, então, gente, é isso que Paulo está falando até agora. Tá? Veja, então, que Paulo passou os 3 primeiros capítulos de Romanos. Na época, a carta foi escrita numa tacada só, não tinha capítulos, fez só depois, bem depois. Mas Paulo passa a primeira parte da carta toda falando do pecado, falando de como o homem caiu. Por quê? Porque se Paulo já viesse falando de como o homem pode ser salvo, as pessoas não iam valorizar.
Porque você só vai entender o poder que há na graça, na salvação, se você entender que você precisava de um Salvador. Porque se eu não preciso de um Salvador, faz a menor diferença para mim a obra de Cristo, a obra da cruz. Então Paulo está mostrando como é que é o nível de pecaminosidade, como todos nós estamos debaixo da natureza pecaminosa, estamos diante da condenação, caminhando para a condenação. Tá? Eu quero só fazer uma analogia, falar uma analogia aqui interessante, gente, que tem relação com isso, para ficar bem claro essa questão da lei, que a lei não salva ninguém. No Antigo Testamento, quem que é o homem que quando você olha e pensa, esse homem simboliza a lei? Quem que é? Eu falei aqui, quem foi que recebeu a lei? Moisés recebeu a lei, não é verdade? Beleza. Moisés está conduzindo o povo, ele tira o povo lá do Egito e está atravessando o deserto rumo à terra prometida. E aí, em determinado momento, Moisés vai e ele descumpre um comando do Senhor e por causa disso, a consequência é que ele não entra na terra prometida. Certo? Então, se você não sabe, fica sabendo agora. Moisés não entrou na terra prometida. Quem foi que conduziu o povo à terra prometida? Quem foi? Josué. Josué, que se você for ver, o nome Josué, Joshua, é a mesma raiz do nome de Jesus. Tá? Tudo bem, Moisés não entra na terra prometida por causa do pecado. Porque quando Deus mandou que ele falasse a pedra, ele vai e ele bate na pedra. Mas, simbolicamente, lembra, gente, que a palavra de Deus, ela é cheia de camadas que você vai mergulhando cada vez mais fundo em nível de entendimento. Simbolicamente falando, a gente teria um problema muito sério se Moisés conduzisse o povo à terra prometida. Porque a gente estaria falando que a lei, aquele que representa a lei, seria capaz de tirar alguém lá do Egito, do pecado, da vida de pecado, e levar até a salvação. Mas a lei não faz isso. O máximo que a lei faz é apontar para Jesus. E Jesus leva o povo até a salvação, até a terra prometida. Quem que é o símbolo de Jesus? Josué. Então é por isso que Josué conduz o povo à terra prometida. Amém? Pegaram esse mistério aí? Bênção. Minha P tá por aí também, a Pelucinha. Bênção demais, seja muito bem-vinda, P. Então, gente, é isso que a gente está vendo acontecer aqui. Tá? Paulo, então, construiu nos primeiros capítulos ele conseguiu mostrar como todos estão debaixo do pecado. Tá? Todos, sem exceção, são culpados diante do Senhor. Tá bom? E aí vem aquela pergunta que eu vou fazer mais uma vez. Como é que pode, então, Deus permanecer justo e não culpar, não condenar um homem culpado? A gente que tem pecado. Pronto. Agora a gente chega nessa parte. Depois que Paulo pinta aquele retrato de quem nós somos fora de Cristo, ele vem agora com as boas novas. Gente, essa é uma das passagens mais preciosas da palavra de Deus. Então, escute isso, gente, com muita atenção. Versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Gente, essa é a resposta de como Deus pode inocentar alguém que é cheio de pecado, sem que ele deixe de ser um juiz justo. Essa é a resposta aqui. Olha só, então Paulo estava falando, né? Novamente, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus, ou seja, a condição aceitável diante de Deus. Lembra que eu falei que isso é o significado de justiça? É o estado daquele que é como deveria ser diante de Deus. É a condição aceitável por Deus, tá? Essa justiça de Deus se manifestou
Gente, essa palavra manifestar é tornar conhecido aquilo que antes era oculto. Então, essa forma de ser declarado justa por Deus, que antes estava oculta, agora foi revelada. Mas ela já tinha sido testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o Antigo Testamento, a lei e os profetas já haviam falado, já tinham falado sobre isso. Já haviam falado. Já estava tudo aqui, ó, escrito. Tudo apontava para a obra da cruz. Quando você vai para o Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo Jesus, a obra de Cristo. Isso que eu mostrei para vocês aqui de Moisés e Josué era uma das coisas que apontava para a obra da cruz. O tabernáculo era outra coisa que apontava. Os sacrifícios de animais apontavam para Cristo Jesus. Tudo aquilo ali apontava. E agora, o Senhor decidiu, Deus decidiu manifestar, revelar abertamente para todo mundo. E como é que é essa justiça? Como é que é a forma de ser encontrado justo? É por meio da fé em Jesus Cristo. Por meio da fé. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, judeus, gregos, homens, mulheres, novos, velhos, carecas e cabeludos, todo mundo pecou, todo mundo carece da glória de Deus, mas todos podem ser justificados. Ou seja, declarados justos, Deus pode olhar para nós e falar, você é inocente de forma gratuita por causa da graça. Graça que muitos falam, favor imerecido. Sim, graça é favor imerecido de Deus, mas é além. Graça é a força capacitadora de Deus. Por meio dessa graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Gente, redenção, essa palavra, ela era a palavra usada para você efetuar o resgate de um escravo. Então, quando se pagava para que um escravo fosse liberto, a palavra usada era redenção. Nós éramos escravos do pecado. E o Senhor vem e paga pela nossa liberdade. Ele paga com o quê? Pelo seu sangue. É assim que Deus faz. Então, nós somos justificados, somos declarados justos pelo sangue de Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. A quem Deus apresentou como propiciação. Essa palavra propiciação, ela remete à ideia de conciliação, tá? De aplacamento. Aplacar o quê? Aplacar a ira de Deus. Lembra? A obra de Jesus, quando esse resgate, o preço foi pago, não foi para o diabo, foi para Deus, tá? Então, quando Jesus vem e morre, não é porque, não, Jesus nos comprou do diabo. Não, gente, não foi do diabo, não. O diabo também vai ser condenado lá ao fogo do inferno, para a vida toda. O sangue de Jesus nos comprou da ira do próprio Deus, tá? Aplacou a ira de Deus. Deus é que queria condenar. E aí, por meio do sangue do seu filho, nós somos declarados inocentes. E essa palavra propiciação, ela faz referência ao propiciatório. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, novamente, vamos lá para Moisés, Deus dá a imagem do tabernáculo. O tabernáculo tinha que era uma estrutura onde Deus encontraria com o seu povo. Tá? Esse tabernáculo era uma tenda em volta por um pátio externo que ficava no centro do acampamento lá do povo de Israel. E aí o Senhor se encontrava com o seu povo justamente ali na tenda do encontro. Tá? Dentro do tabernáculo, você tinha, então, na parte de fora você tinha um átrio exterior e você tinha uma tenda, e nessa tenda você tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era a parte mais interna, mais inacessível, tá, do tabernáculo. E somente o sumo sacerdote, que era a principal autoridade religiosa, né, que era escolhido que foi escolhido por Deus, Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, depois dele seus descendentes, somente o sumo sacerdote poderia entrar no santíssimo lugar uma vez por ano, gente, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, dia da expiação, para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel. Então ele entrava, inclusive as roupas do sacerdote tinham sinos, e ele ia com a corda na cintura, porque se ele entrasse em pecado, o juízo via imediatamente. E a corda era para que eles puxassem o sumo sacerdote, tá? Porque ele ia estar morto. E ninguém podia entrar lá para puxar o sumo sacerdote. Então você imagina o nível de santidade, tá? Então ele ia, fazia a expiação, ele primeiro fazia sacrifício pelos seus pecados, depois que estivesse pronto, ele entrava lá e ele pegava
como eu falei, você tinha o Santíssimo Lugar e você tinha a arca que estava no Santíssimo Lugar. Dentro da arca, você tinha lá o cajado, né, o bordão que frutificou, você tinha um pote com maná e você tinha as tábuas da lei. E acima da arca você tinha um objeto chamado propiciatório, que era uma tampa. Era uma tampa vazia, e nos dois lados você tinha imagens de querubins. Tá? E por que essa tampa era vazia? Ela era vazia porque não fazia representação do Deus vivo. Não tem como fazer uma imagem do Deus vivo. Nós já falamos sobre isso. Então ela era vazia. Mas sobre essa tampa, quando o sumo sacerdote entrava, ele aspergia 7 vezes o sangue do animal que havia sido sacrificado. Tá? 7 vezes, porque 7 apontava para a perfeição. Qual foi o único sacrifício perfeito? O de Jesus Cristo. Então esse sangue que era lançado ali já apontava para o sangue de Jesus Cristo, que iria depois ser aspergido muitos anos, cerca de 1500 anos depois, lá na cruz. Tá? Aí, até colocou minha mãe nos comentários, sem derramamento de sangue não há remissão. Exatamente. Então, esse sangue que era aspergido ali, era um sangue de um animal inocente, e era justamente para falar, olha, tá, um animal inocente está morrendo, tá, para redimir o pecado da comunidade. Mas, gente, a palavra também fala, lá em Hebreus, que o sangue de touros e bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Então, aquele sangue que estava sendo lançado lá atrás, não era aquele sangue que salvava ninguém. Pensa bem, quem morre hoje, que alcança a salvação por causa de quê? Do sangue de Cristo, certo? E quem morreu lá atrás, antes de Jesus vir? Como é que essa pessoa alcançava a salvação? Era por causa do sangue do bode? Do sangue de touro? Por sangue de carneiro? Não. Era também por causa do sangue de Cristo Jesus. Todos, sem exceção, que vieram para essa terra e que alcançaram salvação foi somente pelo sangue de Jesus. Tá? Então, o que está falando aqui nessa passagem, que Paulo fala de uma forma tão impressionante, é que aquelas pessoas que aceitam Jesus, pela fé em Jesus, nós somos justificados, somos declarados justos pela redenção, ou seja, pelo pagamento que foi feito por Cristo Jesus, que Deus apresentou como propiciação, ou seja, que esse sangue é que foi para a tampa do propiciatório, e agora esse sangue é que aplaca de uma vez por todas a ira do próprio Deus. É isso que está transmitido aqui nessa passagem, gente. Olha que coisa impressionante. E aí, estamos chegando no finalzinho do capítulo 3. Deus fez isso, versículo 25b, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É justamente o que eu falei agora há pouco para vocês. Olha só, Deus não pode, tomar o culpado por inocente. Aí você imagina aqueles homens que vieram antes de Jesus. Aqueles homens, lá, pensa nos hebreus lá, o povo sai do deserto, e aí eles começam a cometer pecados, e aí eles vão e eles sacrificam animais, mas a palavra fala que o sangue de touro e bode não pode tirar o pecado de ninguém. Mas quando eles estão fazendo aquilo ali, eles estão apontando para a obra da cruz, que ainda não tinha acontecido. Então, lá atrás, Deus foi tolerante com aquelas pessoas. Ele foi tolerante porque ele podia ter imediatamente penalizado, punido, mandado para a condenação eterna. Mas Deus, na sua tolerância, ele aguardou. Porque o preço seria pago lá na frente. O preço do pecado lá de trás seria pago lá na frente pela obra da cruz. Porque você imagina, aqui é especulação, tá, gente? Agora, fica bem claro, a palavra não fala isso, mas você imagina o diabo chegando para Deus. Deus, isso antes de Jesus vir, antes da obra da cruz. Deus, você não é um juiz justo? E esse tanto de gente que está cometendo pecado aí, que está morrendo, você tem que mandar esse povo tudo para o inferno. Esse povo tem que ser tudo condenado. E aí, Deus, na sua tolerância, não tolerância com o pecado, mas na sua paciência, ele aguarda para que a obra de Cristo viesse, porque por essa obra de Cristo ele agora vira para Satanás e fala, não, foi pago na obra da cruz. O sangue do meu filho
pagou aquele pecado. Então todos os que vieram antes de Jesus, os que vieram no tempo de Jesus e nós que viemos depois de Jesus, todos são salvos pela obra de Jesus, pelo sangue de Cristo. Tá? A diferença é que quem veio antes foi salvo pela fé no Messias que viria. E nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Amém? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Bom, para finalizar, né? Qual a conclusão que a gente chega então? A gente pode se orgulhar, pode se vangloriar, achando que nós somos muito bons, que nós temos mérito na nossa salvação? Não, de forma nenhuma. A conclusão de tudo que a gente leu até agora é que nós não podemos nos orgulhar, porque a obra da salvação é a obra que depende de Deus, somente de Deus. Tá? Não é por obras, gente, não é por obras. Ah, mas se eu fizer boas obras, se eu fizer esmola, caridade, meu amigo, não é por nada disso. É somente pelo sangue em Jesus. O que a obra faz? As obras, elas comprovam que a sua fé foi genuína, tá? Mas elas não são condição para a salvação. Tá? Elas são a consequência da salvação. A consequência são as boas obras. Porque pelo fruto você conhece o que é a árvore. Tá? Então as obras são os frutos. Mas elas não são condição para a salvação. Tá? E aí Paulo termina então falando justamente isso. Versículo 27. Onde fica então o orgulho foi totalmente excluído. Que orgulho? Onde fica o orgulho do judeu de achar que ele é melhor do que alguém? Ou de quem quer que seja de achar que é melhor porque faz boas obras? Esse orgulho é completamente destruído, aniquilado. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário. Por meio da lei da fé. Ou seja, por causa da lei da fé em Jesus, que é a única forma de ter a salvação, você anula a lei das obras, porque obras não levam ninguém à salvação. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, é tornado justo pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Tá? Então é isso que está falando. Deus é um Deus de todos. Deus é Deus do judeu, é Deus do gentio, e ele vai salvar tanto o circunciso quanto o incircunciso por meio da fé em Cristo Jesus. E para finalizar, o último versículo, então, para a gente encerrar aqui, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Por quê? A lei não foi anulada, porque a única forma de Jesus ter sido sacrifício perfeito é porque ele veio e cumpriu toda a lei. E ao cumprir toda a lei, ele teve condição de ser apresentado como sacrifício perfeito, capaz de nos comprar com seu sangue. Então, somente em Cristo Jesus nós temos a salvação dos nossos pecados. Essa é a conclusão que nós chegamos aqui no final do capítulo 3 de Romanos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Gente, essa passagem de Romanos 3, ela é tão poderosa, mas tão poderosa. É lindo demais. Essa parte aqui, gente, é muito linda, é muito linda. Depois você anota isso aí para você memorizar. Vou até fazer o mesmo que isso aqui é uma passagem para ser memorizada, para você gravar, ó, na tábua do seu coração aí. Grava, gente, porque isso aqui é lindo demais. Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos. Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado pela justificação que há na fé em Cristo Jesus. Obrigado, porque nós não éramos merecedores, nós não somos, jamais seremos merecedores. Obrigado, porque mesmo as nossas melhores obras, elas são contaminadas, mas Deus, isso não interessa, porque a nossa salvação não vem das nossas obras, vem da fé em Cristo Jesus. O preço já foi pago, já foi consumado, assim como o Senhor Jesus falou naquela cruz, está consumado. A obra da salvação foi consumada por meio de Cristo Jesus e nós nos apropriamos dessa obra maravilhosa, preciosa, daquilo que há de mais valioso. Nós já temos e não custa para a gente, é só declarar fé em Cristo Jesus. Nós temos apenas que declarar nossa fé em Cristo Jesus e obedecer. Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que essa palavra possa gerar vida no nosso coração. Que nós possamos continuar meditando nessa palavra, meu Deus. E continuar, meu Deus, crendo cada vez mais em Ti e naquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos por este tempo, nós entregamos a Ti esse estudo, nós pedimos para que o Senhor, se assim permitir, nos conceda a graça de estarmos aqui na semana que vem também para continuarmos o nosso estudo, meu Pai. Nós te louvamos, bendizemos teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Isso aí, gente. A obra da cruz é maravilhosa, né? É preciosa demais. Eita, que é isso? Gente, muito obrigado para todo mundo aí que estava presente. A galera ficou firme até o final. Meus amados, se Deus quiser, semana que vem tem mais. Quero convidar vocês para estarem lá na igreja no final de semana. Quero lembrar que nós estamos no meio de uma série de palavras sobre avivamento. Já tivemos na semana passada, na sexta-feira e no domingo. Amanhã nós continuaremos e no domingo nós continuaremos também. Nós daremos andamento à palavra. E no sábado, encontro jovens, que também vai ser estendida a toda a igreja. Vamos estar buscando aí a manifestação poderosa do Espírito Santo, dons de línguas. Então, se você tem essa vontade, venha, tá bom? Minha mãe botou, a sua barba cresceu. Pois é, minha barba cresceu de novo. Tive um pequeno acidente aí na semana passada. Fui cortar a barba, cortei ela muito curta. Tive que tirar ela toda. Mas olha que coisa boa. Deus já tá mandando a barba aqui de volta. Tá crescendo até mais rápido que antes, tá vendo, né? Glória a Deus. Gente, então um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.